Alô? Você já sabe que Feng Shui inicialmente se chamava Kan-Yu. Kan, caminho do céu, e Yu, caminho da terra. Você também já sabe que Feng Shui significa, na verdade, vento e água. Feng, vento, e Shui, água. Então agora chegou a hora da gente falar um pouco do Qi. Aqui no mundo ocidental, Qi é um conceito bastante desconhecido, mas na filosofia oriental é uma imagem muito comum. Qi é a força vital de todas as coisas. Tudo que a gente está habituado a descrever como energia cósmica ou como forças da natureza, os chineses chamam de Qi. Qi possui muitos significados combinados, né? O termo Qi carrega muitos significados acoplados com ele. Por exemplo, o campo magnético da Terra, a luz e o calor do Sol, os efeitos das fases da Lua, o ar que a gente respira, os diferentes climas das estações do ano, todo tipo de radiação, sons e odores. Cada um de nós possui um Qi característico e pessoal. Alguns entendem isso como sendo o nosso espírito, a nossa alma, ou nossa personalidade, se você não quiser dar uma conotação mais espiritual. Para a gente aqui no Ocidente, esse approach, né, essa visão, essa forma de descrever o Qi pode parecer muito abstrato, né? Parece vago esse conceito de Qi, mas no Oriente existe a convicção de que se trata de uma força que governa tudo no universo. O Qi é responsável por nossa saúde, pela nossa prosperidade, nosso bem-estar. Ele interfere nos mais diversos aspectos da nossa vida. Aliás, o Qi interfere em tudo na nossa vida. O Qi permeia tudo no universo. É a essência de todas as coisas. Qi é o sopro da vida, é a respiração cósmica. É o fluido universal que alimenta e agrega tudo. É importante manter a mente aberta para a gente poder assimilar esse conceito diferente, né? Esse conceito oriental de uma força vital. O termo Qi é uma palavra chinesa que se refere a essa energia vital, ou essa força vital que permeia todas as coisas no universo. No contexto do Feng Shui e de outras práticas tradicionais chinesas, como a acupuntura, por exemplo, o Qi é considerado um conceito mais fundamental de tudo. Qi é a energia vital, é a força vital que anima, sustenta todas as formas de vida que existem no universo. O Qi é uma energia sutil e invisível, mas sua influência é profundamente sentida e facilmente percebida, mas pouco entendida aqui no Ocidente. A gente percebe, essa nem sabe exatamente, mas percebe o Qi. A gente não entende, não conhece, mas percebe ele. De acordo com a filosofia chinesa, o fluxo adequado e harmonioso do Qi é essencial para a saúde, para o equilíbrio e para a vitalidade de uma pessoa. Quando o Qi flui suavemente e em equilíbrio, promove o bem-estar físico, emocional e espiritual de uma pessoa. Tudo funciona bem. Você tem prosperidade, saúde, em todos os sentidos. Mas, por outro lado, quando o Qi está bloqueado, estagnado ou desequilibrado, pode levar a uma série de problemas. Problemas de saúde, desafios emocionais, dificuldades em várias áreas da nossa vida, a prosperidade fica comprometida, enfim. No Feng Shui, a gente busca harmonizar o Qi nos ambientes para criar um fluxo positivo de energia, promovendo equilíbrio, prosperidade, bem-estar, enfim, coisas boas para a pessoa. A gente usa uma série de artifícios para fazer ajustes e arranjos conscientes no espaço. É possível otimizar o fluxo do Qi, permitindo que ele flua livremente e beneficie as pessoas que vivem e trabalham nesses ambientes. É importante notar que o conceito de Qi é multifacetado e possui diferentes interpretações e aplicações em várias disciplinas, como a medicina tradicional chinesa, por exemplo, artes marciais, filosofia, práticas e cultivo pessoal, enfim, em várias áreas da nossa vida.
De acordo com a filosofia chinesa, o fluxo do Qi dentro de um ambiente é influenciado por vários fatores, incluindo a disposição dos espaços, a localização de portas, janelas, a presença de objetos e de móveis, a iluminação, a ventilação, tudo isso influencia a movimentação do Qi dentro de um ambiente. Então, vamos fazer algumas considerações como o Qi flui, né? Como ele caminha, como ele trafega dentro de um ambiente. A entrada do Qi em um ambiente é importante para permitir que a energia vital flua livremente. Portas e janelas são os principais pontos de entrada do Qi em uma construção, seja escritório, residência, enfim. É ideal ter uma entrada espaçosa, acolhedora, livre de obstáculos, de qualquer coisa que impeça o Qi de entrar, né? Então a gente precisa ter uma entrada bem espaçosa, ampla, né, para facilitar a entrada suave do Qi dentro de um determinado ambiente. O Qi deve fluir suavemente e sem obstruções por todo o ambiente. Móveis, objetos ou divisórias mal posicionados podem bloquear o fluxo livre do Qi e criar uma estagnação ou desequilíbrio energético. É importante garantir um layout que permita um fluxo claro e sem interrupções nos espaços de um determinado ambiente. O equilíbrio entre as energias Yin e Yang é essencial para o fluxo harmonioso do Qi. Ambientes excessivamente Yang, muito ativos e brilhantes, ou enfim, muito densos, né? Ou excessivamente, o contrário, né? Excessivamente Yin, muito passivos, escuros, sombrios quase, podem afetar negativamente o fluxo de Qi em um ambiente. O que a gente busca é um equilíbrio. Essas energias precisam estar equilibradas para criar uma atmosfera harmoniosa. Os objetos e elementos presentes em um ambiente também podem afetar o fluxo do Qi. Uma desorganização ou excesso de itens podem criar uma estagnação do Qi. Mas a presença de elementos naturais como plantas, água e pedras, cristais, pode ajudar a promover um Qi saudável dentro de um ambiente, dentro da sua residência ou mesmo escritório. Uma iluminação adequada e uma boa ventilação são importantes para manter um fluxo do Qi saudável. Ambientes bem iluminados e arejados permitem que o Qi flua livremente, enquanto a escuridão e o ar estagnado podem afetar negativamente a energia do ambiente. Um ambiente, um local de trabalho ou sua residência precisa estar bem ventilado. Esses são alguns aspectos, né, básicos sobre como o Qi flui dentro de um ambiente, de acordo com a filosofia chinesa, né? O Feng Shui busca criar espaços que permitam um fluxo suave, equilibrado e benéfico do Qi, né, promovendo um ambiente harmonioso, favorável para a sua saúde, seu bem-estar, né, das pessoas, de todas as pessoas que estão ali. O Qi, esse conceito estranho para a gente, ele pode ser imperceptível e tênue, muitas vezes. Ele pode se apresentar tanto em forma de matéria, quanto em forma de energia. O Qi, como a gente já falou, é o fluido vital que contamina e que vai impregnando com vida tudo ao nosso redor, inclusive a gente. Qi está em movimento constante, está sempre se modificando, está sempre numa eterna mutação. O Qi se acumula, se dispersa, se expande e se contrai, se vaporiza e se condensa. Pode se mover com velocidade ou de forma lenta. Segue percursos e caminhos retos, curvos, espiralados, ascendentes ou descendentes, enfim. Nada escapa à influência do Qi. Todos nós estamos sujeitos a essa força vital infinita. Você acreditando ou não acreditando, não faz diferença, nós estamos sujeitos a ela. Objetos de aparência bonita têm o poder de absorver a energia positiva, o Qi positivo. Chama-se o Shen Qi. Shen Qi é o Qi positivo. Eles são capazes de preencher uma residência com uma energia positiva, uma atmosfera positiva, boa, saudável, equilibrada. Por outro lado, objetos de aparência ruim, objetos feios, podem transmitir energia nociva para o ambiente. É o Sha-Qi, o Qi negativo. Então, a gente pode dizer que o nosso estado de espírito é afetado pelo que a gente vê e pelo que a gente ouve. Claro, não?
Isso, obviamente, vai influenciar as nossas atitudes, o nosso comportamento. Toda ação produz uma reação, gera um resultado. Mas você deve estar já um pouco cético, se perguntando como é que um objeto bonito pode atrair um chi positivo, né? Um chi positivo, um chi bom. A estética é uma coisa um pouco subjetiva, né? Beleza ou feiura de um determinado objeto depende dos olhos de quem está olhando, né? Existe uma frase muito interessante, eu não sei de quem é a autoria, mas que diz mais ou menos o seguinte: a beleza está nos olhos de quem a contempla. É verdade. Isso é muito verdade, é muito verdadeiro. Mas ainda que seja subjetivo ou não, a gente sente. E as pessoas reagem de maneira diferente. Cada um sente de maneira diferente. Esse ti do objeto ou do ambiente, ele interfere com o observador. Interfere em quem está olhando, ele modifica a gente. Pode ser sutil, mas a gente se modifica. A gente sente um cheiro agradável, por exemplo, e se alegra. Se for um cheiro de comida, a gente abre o nosso apetite, fica pensando em comer alguma coisa. A gente olha um objeto que tem um formato que agrada a gente e a gente instintivamente abre um sorriso. Às vezes a gente nem percebe, é instintivo isso, é quase que inconsciente. A gente vai falar com alguém e esse alguém recebe a gente com um sorriso nos lábios. A gente muda, suaviza o nosso semblante. A emoção é uma força invisível que atrai. Animais, por exemplo, sabem quando a gente está com medo deles ou quando a gente está feliz por eles estarem ali perto da gente. Emoção é uma energia em atividade. Quando você ativa essa energia, um efeito é criado. E se você ativar uma energia o suficiente, você pode criar matéria. Matéria é energia acumulada, é energia condensada. Essa é a alquimia do universo, é o segredo da vida. O pensamento é energia no seu estado mais puro. A energia do pensamento é infinita. Lembra, você tem que lembrar que energia similar atrai energia similar. Semelhante atrai semelhante. Interessante isso, não é? No universo quântico, a gente fala em vibração. Tudo no universo vibra. Com maior ou menor intensidade, mas tudo vibra. Isso é um fato científico comprovado. E isso foi comprovado no século passado. Aliás, no século retrasado quase, né? No começo do século passado, né? Esse conhecimento tem mais de 100 anos. Não foi descoberto ontem. O ceticismo de uma pessoa, né, o ceticismo da gente só tem valor quando a ciência está neutra, quando a ciência não sabe explicar ou não tem um parecer sobre aquilo. Quando a ciência começa a validar uma teoria, uma hipótese ou uma prática ou qualquer outra coisa, o ceticismo perde o sentido, perde a jurisprudência, vamos dizer assim, né? Depois disso vira só teimosia, passa a ser irracional. Os orientais sempre acreditaram que existem 3 formas principais que sustentam tudo que existe. Então, para eles, existe o Ti cósmico, o Ti humano, o Ti da Terra. São esses 3 formas principais que sustentam tudo que existe. Dessa maneira, o Ti humano funcionaria, então, como um elo de ligação entre o Ti cósmico, o Ti do céu, né, o Ti universal, e o Ti da Terra, o Ti terrestre, né? Os povos antigos consideravam o céu, a terra e o ser humano como parte de um sistema, de uma trindade. Um sistema onde o estilo de vida do ser humano interliga todo esse processo. É uma espécie de corrente com 3 elos, né? O elo superior sendo o Ti cósmico ou o Ti celeste, né? O Ti universal. O elo inferior sendo o Ti terrestre, o Ti da terra. E o elo do meio sendo o Ti humano, que pode ou não fechar essa corrente, pode ou não funcionar como um elo de ligação dessa corrente, dessa trindade. Vai depender do quê? Vai depender da atitude de cada um, da atitude humana. O Ti celeste ou o Ti universal vem do céu, né? Do sol, da lua. Estamos falando da luz do sol, do calor do sol, de todas as irradiações que vêm do céu, do universo, não é? Todas essas energias não é nada fantasmagórico, né? Tudo são energias mensuráveis. O efeito da lua sobre as marés, por exemplo, a lua afeta a gente de diversas maneiras. Mas o mais conhecido são os efeitos conhecidos como o efeito das marés, não é? Por exemplo, né?
Mas essas energias existem, você pode mensurar isso, você vê os efeitos disso, desse Qi celeste. Nós não estamos falando de nada esotérico em seu extremo. O Qi da Terra, por outro lado, é proveniente das forças das montanhas, rios, lagos, oceanos, desertos, vales, planícies, florestas, chuva e estações do ano. Vem do campo magnético da Terra, por isso que a bússola, inclusive, né, é muito importante no estudo do Feng Shui. Também são energias mensuradas. Pega uma bússola e você vai ver por onde está caminhando o magnetismo terrestre, onde está norte, sul, leste, oeste. É uma energia mensurável. E o Qi humano? O Qi humano se refere à atitude humana, como a gente já falou rapidamente. A atitude que a gente tem em relação às coisas, a tudo ao nosso redor, em relação às situações que se apresentam para a gente. É a nossa reação a tudo ao nosso redor, né? Tudo o que acontece, né? O que importa é a reação que a gente tem em relação a um determinado acontecimento. O Qi humano é determinado pela data de nascimento da pessoa, né? O momento em que o ser humano inala a primeira respiração, naquele momento, o Qi do local, naquela hora, entra em contato com a pessoa pela primeira vez. E é como se fosse um carimbo, não é? Você é carimbado com aquela situação. Para o Feng Shui, a data de nascimento de uma pessoa tem é muito importante, tem uma grande fonte de informação, né? Quando a gente fala em data, a gente está querendo dizer o ano de nascimento, o mês de nascimento, o dia e a hora e o local de nascimento, né? Saber exatamente onde a pessoa nasceu. A gente já disse, né, que com essas informações, com esses dados, a gente pode fazer um mapa da pessoa e saber como a pessoa vai funcionar. Pelo menos as características principais da pessoa. E como é que essas características vão se relacionar com o ambiente onde ela vai estar inserida, onde ela está morando, trabalhando. Enfim, esse é o estudo do Feng Shui, né? A gente já disse que se pode dividir a qualidade do Qi de duas maneiras, Sheng Qi e Xia Qi, né? O Qi Sheng Qi, o Qi positivo, e o Xia Qi, o Qi negativo, né? Menos auspicioso. Se você quer realmente aprender Feng Shui, começa a observar tudo ao seu redor. Sheng Qi é o Qi positivo, né? Carrega energias auspiciosas. Quando, por exemplo, seu jardim está repleto de Sheng Qi, né? Sua grama é mais verde, as flores atraem borboletas, pássaros, enfim. Quando um homem está com Sheng Qi, não é? Ele parece confiante, cheio de energia. Quando uma casa está repleta de Sheng Qi, ela é limpa, arrumada, cheia de sol, ar fresco, riso, amor. Xia Qi, por outro lado, é o Qi negativo, né? Ele carrega energias negativas, destrutivas, né? Quando um jardim, por exemplo, da sua casa, por exemplo, está com Xia Qi, o gramado está coberto de ervas daninhas, a grama parece amarelada, as plantas murcham. Quando um homem é atacado por Xia Qi, ele aparece pálido, fraco, sua voz é dificilmente ouvida e todo mundo sente a sua tristeza, pessimismo, abatimento, né? Ele fica irritado com facilidade. Uma casa com Xia Qi é desarrumada, escura, abafada, obstruída por coisas inúteis e velhas, e pessoas da casa discutem, brigam sem parar. É um mau Feng Shui, né? Para equilibrar o Qi pessoal, para aproveitar o Sheng Qi e evitar as condições ruins que o Xia Qi produz em você, presta atenção nessa pequena lista aqui de sugestões, né? de conselhos, né? Vamos dizer assim. Primeiro a gente fala sobre estudo. Muito estudo. O conhecimento verdadeiro é fundamental. Lembra do que o Einstein disse uma vez, né? O seu universo é do tamanho do seu saber. Tudo aquilo que você ignora não existe para você. Mas isso não quer dizer que não exista. Estudo. Muito estudo. A alimentação. O sangue carrega o Qi através do nosso corpo. O Qi flui através dos vasos sanguíneos, do sistema nervoso, das glândulas linfáticas, enfim. A alimentação, uma boa alimentação saudável é fundamental. Exercícios físicos, oxigenar o sangue ajuda a eliminar o Qi indesejável.
Meditação, um movimento para dentro, ou uma oração, um trabalho para dentro, se conhecer, mergulhar para dentro, exercer a atitude apropriada. Como a sua mente está se comportando agora? Você tem que se lembrar que a sua mente não é você. A mente, né, a nossa mente, não passa de uma parte do sistema, de uma extensão do sistema nervoso que tem a pretensão de achar que pode governar a nossa vida melhor do que a gente, melhor do que o nosso self, melhor do que quem nós somos. Nossa mente não somos nós. Tem outras técnicas também que você pode usar, yoga, tai chi chuan, não é? Shiatsu, por exemplo. Trabalhos com a respiração, Qigong, renascimento. Tem várias formas de você ativar o Shen Qi para melhorar você, melhorar o seu Qi pessoal. O propósito do Feng Shui é criar ambientes nos quais o Qi possa fluir suavemente. Quando isso acontece, os ocupantes da casa apresentam uma atitude positiva, têm uma boa saúde, a vida flui facilmente. Quando o Qi se move de maneira preguiçosa, esse Qi passa a ser um obstáculo invisível que cria problemas na sua vida, problemas na vida das pessoas, obstáculos desnecessários que atravancam a nossa vida, né? A pessoa fica chateada, irritada, problemática, fica se vitimizando com tudo, tudo é ruim, tudo não dá certo, essas coisas, né? Isso é um problema de Feng Shui pessoal, Feng Shui do ambiente, né? Num escritório onde o Qi flui livremente, os empregados, os proprietários são felizes, unidos, os níveis de tensão são baixos. Quando o Qi não flui, por outro lado, né, vai ter desarmonia, discórdia, e isso pode fazer com que os negócios enfrentem dificuldades. Assim, você vai entendendo como o Qi é importante, conhecer o funcionamento do Qi é importante, né? As pessoas, assim como os ambientes, possuem esse Qi específico, como a gente está falando, né? Esse Qi particular. Todo mundo tem um Qi particular. Os ambientes têm um Qi particular. As construções também têm um Qi. É como se fosse uma alma. As pessoas têm alma, os ambientes também. Você tem certas regras de comportamento, certas regras de conduta que você não sabe bem porquê, nem sabe quando isso começou, mas sabe que tem. Por exemplo, você tem preferência por um determinado ambiente dentro da sua casa. Você se sente mais confortável com algumas cores, odores, por exemplo, né? Você prefere um tipo de paisagem. Isso são mensagens que estão sendo trocadas entre a gente e o ambiente. São mensagens que a gente capta e que a gente normalmente não dá muita importância. Eu não estou falando de nada, como eu já te falei, não é nada fantasmagórico, não, nada disso, tá? São sensações que a gente tem. E a gente não dá muita importância para essas sensações porque a gente acaba considerando isso como nosso gosto particular. Na verdade, a gente pode chamar isso de instinto natural até. E esse instinto natural que a gente tem, todo mundo tem, e que a gente reconhece em menor ou maior grau, revela um pouco do nosso Qi. Conhecendo o nosso Qi, a gente vai poder escolher os melhores ambientes para a gente vai poder evitar os ambientes ruins, para não se contaminar, não é? Não estragar o nosso bem-estar. Numa visão mais esotérica até, não é? A gente pode dizer que essas sensações que a gente tem são uma conversa com o ambiente, uma conversa com o universo, são insights. Você não precisa ser arquiteto, decorador ou paisagista para avaliar um local. Todo mundo possui esse sentimento, uma percepção sobre um ambiente. Os ambientes possuem vida. Existe vida em todas as coisas. Tudo vibra, como a gente já falou. Tudo está vivo no universo. Os ambientes são grandes campos de energia. Na antiguidade, os mestres de Feng Shui seguiam umas regras simples para a escolha de um local, né, para construir uma casa, uma residência, um escritório, enfim, qualquer construção. O mundo mudou, muitas coisas são diferentes hoje, mas a ideia central permanece a mesma. Hoje a gente precisa fazer algumas adaptações, claro, né? A gente vai ver isso na medida em que a gente for avançando com o nosso conhecimento. Mas vamos dar uma olhadinha nesses conselhos dos velhos mestres, né? Uma coisa, eles sempre disseram, não é aconselhável viver próximo de um cemitério, né? A tristeza, ela é contagiosa, né?
Fácil de entender isso. Não é aconselhável viver próximo de um matadouro de animais, né? A matança, ela destrói a harmonia. Não é aconselhável viver perto de locais de jogatinas, como cassinos, por exemplo, onde permeia a ganância, crimes, né, obscenidades. Não é aconselhável viver próximo de hospitais. A doença, ela destrói a energia vital. Isso é a razão da doença, né? Está atacando um organismo. Procure viver perto de locais onde haja tanto energias yin quanto energias yang. Igrejas possuem muita energia yin e pouca energia yang, e muitas delas possuem sepulturas e catacumbas dentro delas, né? Aí voltamos à mesma situação dos cemitérios. Não é bom, não é ideal, pelo menos. Você não vai morrer por causa disso, mas podendo evitar, vamos evitar. Sua casa deve ser nem muito grande, nem muito menor que as outras casas, né, da vizinhança. Ela deve haver uma certa continuidade, uma certa harmonia na paisagem. Um lote de terreno quadrado ou retangular é bem melhor do que um formato redondo, triangular, um formato irregular, qualquer que seja. Se o lote for trapezoidal, né, ou seja, menor na frente, maior atrás, ou maior na frente e menor atrás, é melhor que ele se alargue no fundo do que se estreite. Uma casa deve ser capaz de receber muita luz natural e ser sempre bem ventilada. Isso vai permitir que o Qi circule livremente e alimente a residência. Tem que imaginar que uma casa é como uma pessoa, é um corpo. Não é? A gente respira pela boca, pelo nariz, pela pele. A casa respira pelas aberturas que ela tem. Então ela precisa respirar, precisa estar ventilada. Você que mantém a casa toda fechada, trancada, cheia de coisas antigas, velhas, sujas. Não. Você está criando problema para o corpo da casa. É como criar um problema para o seu próprio corpo. Feng Shui significa, como a gente falou, vento e água. Ventos fortes dispersam o Shen Qi. Um rio calmo, ou um lago, não é? ou mesmo um oceano, recolhe o Shen Qi. A gente sempre deve procurar um local onde o Shen Qi é coletado, perto de um rio, desde que o rio não seja poluído, né? É sempre bom, é sempre saudável. A água é uma das substâncias mais importantes para o ser humano. Aliás, a mais importante. Sem água não existe vida, né? A maioria das cidades são construídas próximas a rios, lagos ou no litoral. Nas cidades, hoje em dia, né, a gente considera ruas e as avenidas como uma espécie de rio. Se for uma rua calma, e um rio, vai ser como se fosse um rio tranquilo. Se for uma avenida muito movimentada, vai ser como um rio revolto, não é? Com uma correnteza muito grande. Não é o ideal. Dentro de uma casa, o Qi também circula, como a gente já falou, exaustivamente. E a forma como ele circula dentro da casa faz toda a diferença para os ocupantes da casa. A gente deve evitar que a porta da frente da casa fique alinhada com a porta dos fundos, ou como uma janela, né? Para tentar evitar um corredor, né? De modo que o Qi entra e sai, e acaba levando tudo que tem dentro, né? Então não é bom, né? Quando você encontra uma situação assim, você deve criar um pequeno obstáculo para fazer com que o Qi circule ao redor, um biombo, um móvel mais alto, uma coisa, uma planta grande, entendeu? Para diminuir a velocidade do Qi e fazer com que um pouco desse Qi fique dentro da sua casa, alimente a sua casa. Não é? Uma planta grande, um bioma é uma ideia interessante. Você não vai fazer uma parede, né? Não é isso, não é isso, mas fazer com que o Qi contorne evitar a sensação de um corredor, né, de uma avenida, né. Você pode, né, são sempre pequenos detalhes que passam despercebidos, mas que fazem uma enorme diferença no dia a dia da nossa vida, né. Todo dia pela manhã, você deve abrir as janelas da tua casa, trocar o ar, permitir que a luz do sol entre nos ambientes da sua casa, seu escritório. Você precisa renovar o ar, deixar o Qi alimentar a sua casa. É para o seu bem. E não custa nada, né? É até uma questão de bom senso. Bom,
Acho que já deu para dar uma ideia de como o Qi funciona, né? Como com o tempo, né, você vai começar a se familiarizar mais com esse conceito. Não fica muito preocupado com isso agora, não, né? Já já você vai estar se familiarizando bem com esse conceito e como funciona. É um pouco intuitivo. Você tem que começar a prestar atenção na sua casa, ver se a tua casa está desarrumada, não está desarrumada, está limpa, está suja, ver como é que está o teu humor. Você é uma pessoa alegre para cima ou não, para baixo, sempre achando que está tudo ruim, tudo. São sinais que o universo está dando para a gente. E a gente precisa perceber esses sinais, entendeu? Para começar a tratar isso, entendeu? A casa é um corpo vivo. A gente precisa tratar isso. É onde a gente se alimenta, né? Onde a gente se alimenta energeticamente e se alimenta de fato, né? com alimentos, né? para o corpo. Tudo isso alimenta o nosso corpo. O local onde a gente vive, o local onde a gente trabalha, tem que ser um ambiente saudável. Tem que proteger o nosso corpo, proteger a nossa mente, as nossas emoções. Nós temos que ser pessoas mais otimistas, pessoas mais alegres. É só dar uma olhada no espelho, como é que está a tua vida. Como é que você funciona emocionalmente. Já são sintomas, não é? Claramente você vai ver, opa, tem alguma coisa errada. Ou então o contrário, não, opa, está tudo bem, está tudo legal. O Qi faz parte disso tudo, Feng Shui faz parte disso tudo. Esse conhecimento, isso remonta a milhares de anos no Oriente. Será que está todo mundo errado? Será que está todo mundo fantasiando isso? Acho que não. São conceitos estranhos, novos, mas são reais, palpáveis. Vamos começar a ver isso com mais critério, tá bom? Ok. Chega por hoje aqui. Vamos continuar. Vem comigo. E tenha um bom Feng Shui.